Boa noite a todos, eu me chamo Felipe, eu sou filósofo e psicanalista e hoje nós estamos aqui com o representante do AA de Nova Andradina para falar um pouquinho sobre essa instituição que tem ajudado muitas pessoas, né, ao redor do mundo. E só para iniciar essa entrevista, eu quero trazer um dado muito importante. Teve um estudo da Fiocruz que mostrou que no ano de 2019, a cada hora morria mais ou menos 12 pessoas vítimas do alcoolismo. Então é uma doença séria, uma doença grave, e o AA tem se disponibilizado para ajudar essas pessoas que buscam ter uma nova vida, ter uma nova chance. Então, para iniciar aqui, boa noite, tudo bem? Boa noite, Felipe. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como que são recebidas as pessoas que vêm aqui pela primeira vez e qual que é o procedimento para elas se tornarem membros do AA? Bom, boa noite de novo, né? Sou Martins, eu sou um alcoólico em busca de recuperação, em processo de recuperação, né? Porque eu tenho uma doença que é o alcoolismo e eu passo a minha recuperação em Alcoólicos Anônimos já há algumas 24 horas. Uma boa pergunta, né? Como que é recebida? Né? O grupo, né, ele recebe as pessoas com muito carinho, né? A gente tenta, da melhor maneira possível, mostrar a nossa experiência pessoal para a pessoa que vem pela primeira vez, para que ele possa se identificar, né? Porque você sabe que não é fácil chegar aqui, né? Nós temos um dizer que a gente sempre diz aí entre os companheiros, que a recuperação não é para quem precisa, a recuperação é para quem quer. Então é difícil, sabe? O alcoolismo é taxado como uma doença da família, né? A doença da negação. Então é muito difícil o portador ele aceitar, sabe? Ele é o nosso primeiro passo, né? Eu admitir que eu sou impotente perante o álcool e que eu perdi o domínio sobre a minha vida. Que o álcool, né? Quando a gente fala álcool em Alcoólicos Anônimos, é toda espécie de álcool, né? Desde o mais fraco até o mais forte, né? Então a doença ela domina o ser humano. Então, mas se ele chegou aqui já é um grande começo. Ele adentrar aquela porta, ele conseguir chegar, ele já está dando um passo para uma nova vida. E complementando a sua pergunta, como que ele passa a ser membro, né? Nós temos as nossas tradições, né? O AA ele é uma irmandade mundial, né? Que nós estamos hoje em mais de 200 países. E as nossas 12 tradições, elas nos regem como grupo. E a nossa terceira tradição, ela é a tradição que recebe o recém-chegado que tem problema com a bebida, né? Tanto que ela fala que para ser membro de AA, basta um único requisito, que é o desejo sincero de parar de beber. Daí se a pessoa chega aqui, né, e ela se identificar como um de nós, através do ouvir, né, que em AA, nós somos terapeutas leigos, né? Quando a pessoa vem aqui, daí ela começa a se identificar através da partilha dos companheiros, né? E só ela, né? Ninguém, o AA é uma irmandade que não alicia membro, é uma irmandade que a programação é livre, uma programação gratuita, mas a pessoa tem que querer, né? Então é a terceira tradição. Daí, só para resumir a sua pergunta, Felipe, às vezes a família chega aqui, né? Vem a família, a esposa, às vezes vem o filho trazer o pai, ou o pai trazer o filho, e muitas vezes assim, no intuito de ajudar, né? Já aconteceu vários casos da pessoa que não tem problema com a bebida querer ser membro. Não deve, né? Para ser membro do AA, a pessoa tem que ter problema com a bebida, né? Se ela se identifica, ela passa a ser um membro de AA, um companheiro, onde ele vai trilhar esse caminho, né? Esse caminho que nos dá vida em abundância. E você falou muito assim
dessa questão do caminho, né? Que vocês têm os 12 passos, as 12 tradições, os 12 conceitos, e você já está há um bom tempo no AA, e qual é a importância que você tem visto que o AA tem feito na vida das pessoas que têm essa doença do alcoolismo? Na realidade, é assim, eu pego eu como base, né? Porque eu aprendi aqui que aqui é o único lugar, né, que eu tenho o direito e o dever de falar de mim, né, a minha experiência, né. Em AA a gente não conta dia, o AA é um programa de 24 horas, né, mas eu tive meu despertar espiritual no dia 7 de fevereiro de 2005, né, estou trilhando aí 21 anos dentro dessa irmandade, né, dentro desse grupo, e o resultado é maravilhoso, porque há quase 21 anos atrás, quando eu cheguei aqui com 33 anos, totalmente destruído. Cheguei aqui só com a vida. Deus foi misericordioso, que aqui no AA nós chamamos eles de poder superior, né? Ele me deixou com a vida, né? Eu cheguei em AA no dia 7 de fevereiro de 2005, totalmente debilitado, sabe, sem projeto de vida. Nós temos que dizer que ele diz assim, cheguei em AA com as calças caindo, 4 fios de barba na cara, pé no chão assim, projeto de vida. E através daquela admissão ali, através de eu entender que realmente eu tinha um problema, que até 2005 eu tive quase 20 anos de uso de álcool e outras substâncias, né? Que na realidade eu sou um adicto pesado de álcool e droga, né? E aqui nessa irmandade que ela trata especificamente do álcool, eu consegui resolver todas as pendências que eu tinha referente à minha outra substância, à minha doença emocional, à minha doença espiritual, né? Só com a prática desse espaço, né? Então, assim, o resultado é grandioso, né? O resultado é grandioso para aqueles que conseguem entender, conseguem ter um despertar espiritual e conseguem continuar voltando e colocar, sabe, esse princípio em prática no dia a dia. Porque os 12 passos, eles são nada que são tarefas diárias, mas são princípios espirituais que o nosso cofundador, há 90 anos atrás, ele fez esse princípio para nos reger dia a dia como princípios que vai nos nortear, né? Porque a doença do alcoolismo ela é muito mais complicada, sabe? Ela é muito mais traiçoeira e sutil do que algumas pessoas possam imaginar, né? Porque para muitos que não conhecem o problema, pessoas leigas, acreditam que é um problema qualquer. Ou muitas vezes o cara é um sem vergonha, não tem força de vontade, e não é, né? Não é nem o AA que diz isso, a Organização Mundial da Saúde fala que o alcoolismo é doença, a terceira doença que mais mata no planeta. Ela perde apenas por câncer e problemas do coração, né? Porém, quando o indivíduo ele aceita a sua verdadeira condição da sua doença, de como ele está, ele passa a trilhar esse caminho, ele poderá, né, voltar para a sociedade, voltar para o seio da família, ter uma vida útil, significativa, sem o álcool, né? Então, para mim, funcionou assim. Então, são quase 21 anos de vida, né? Hoje eu tenho vida e vida em abundância. Uhum. E como que funciona a estrutura do AA? Tem o líder, aí tem um secretário, os membros, como que é? Bom, essa aí é uma boa pergunta. A nossa estrutura, como eu te disse aí, né? Hoje o AA está em mais de 200 países, né? Grupos como esse que você está vendo aqui, né? Hoje no Brasil nós temos 5.000 grupos desses,
né? No planeta, nós temos mais de 100 mil grupos, né? Que funcionam com as suas reuniões diárias, ou reuniões semanais, né? Nós temos o nosso escritório de serviços gerais, que cuida da nossa parte legal, né? Que é o nosso escritório central hoje, está lá em São Paulo. Nós temos o nosso escritório mundial hoje, que ele cuida da parte legal do AA do mundo inteiro, que está em Nova York, né, que é o nosso GSO. E nós temos o nosso escritório, que é do nosso estado, né? Que em AA a gente fala área, que o AA era dividido por área, né? Nós somos a área 12. E o nosso escritório hoje está em Campo Grande, lá na rua Dom Aquino, no edifício nacional, 12º andar, sala 113. Então esse escritório ele é mantido pela contribuição voluntária dos grupos que compõem essa área, né? E esse escritório ele cuida de toda a nossa parte legal, porque o AA é uma instituição, né, que a recuperação é a parte tradicional, e nós temos o nosso lado legal, né, que como empresa nós temos que respeitar as leis do país, né? Então o negócio é bem organizado, né? E a nível grupo, né, o grupo ele funciona com seus servidores de confiança, né? Como você está vendo ali a segunda tradição, ela fala que somente uma autoridade preside, em última análise, ao nosso propósito comum. Deus amantíssimo, que se manifesta em nossa consciência coletiva. Nossos líderes são apenas servidores de confiança. No AA, o servidor ele está aqui para servir o outro, não para ser servido, né? O servidor ele serve em rotatividade, né? No AA nós não temos aí servidores permanentes. Você vai ser o coordenador do grupo e vai ficar 10, 20 anos. Tem o prazo sugerido para cada encargo, né? Como coordenador, secretário, tesoureiro, vários encargos que o nosso Irmandade tem. Uhum. E uma coisa muito interessante é que o alcoolismo ele é uma luta constante, né? Como o Taline tem que admitir que tem esse problema, é uma luta, e a gente sabe que toda luta às vezes tem recaídas, né? Como que o AA lida com os membros que passam por recaídas? Sim, a AA e a recaída. Eu já ouvi pessoas, né? Nesses 21 anos que eu estou aqui, eu vi várias experiências. Só para você ter uma noção, de 2005 a 2025, né, pessoas que passaram por aqui e que recaíram e não conseguiram voltar, né? Já morreram mais de 30, né, nesse período que eu estou aqui. E como que é esse? O que o AA sugere para um companheiro que ele chega aqui, ele fica algum tempo abstêmio e ele recai? A gente sugere que ele continue voltando, né? Nós costumamos dizer, está até nossa literatura, ele fala assim: imagine um alcoólico julgando o outro. Então é sem julgamento, porque é uma doença, né? A nossa literatura, no livro Alcoólicos Anônimos, ele fala assim, que raramente nós vimos alguém fracassar seguindo cuidadosamente o nosso caminho. Então, se o indivíduo chega aqui, ele conseguir ter a mente aberta, que a mente aberta é de grande importância, sabe? Para você começar a entender que aquilo ali funciona, para você começar a entender que sozinho eu não consigo, né? A boa vontade para mim continuar voltando nas reuniões, a boa vontade para mim começar a entender aqueles princípios, colocar em prática, e a humildade, porque o alcoólatra ativo, ele bebendo, a humildade passa muito longe dele. Principalmente, eu digo isso porque eu, quando estava na ativa, arrogante, prepotente, sabe, um poço de autopiedade, sabe, os defeitos de caráter que eu consegui identificá-lo praticando esse espaço, que eu achava que eu não tinha, porque quem tem é só o outro, eu nunca tinha nada, né?
era muito aflorado. Então, se eu chegar aqui e eu achar que só tampar a garrafa é o suficiente, eu admiti o primeiro passo pela metade. Né? Nossa literatura fala assim, relata, que da felicidade verdadeira nada conhecerei. Então, se o companheiro recair, nós vamos sugerir para ele que ele continue votando. Né? Que ele use essa recaída como uma alavanca, né? Que ele pegue como uma coisa positiva, porque se o camarada recai e ele acha que agora acabou, ali para ele vai ser decadência total. Então, se ele continuar votando, nós vamos tentar apoiar da melhor maneira possível. Né? Porque a recaída, ela não faz parte da recuperação, mas faz parte da doença. Então, se eu tenho a doença e eu acho que já passou quase 21 anos, cheguei aqui, como eu te disse no início, com as calças caindo. Hoje já tem uma cinta para segurar as calças. Hoje já melhorou a minha situação. Posso dizer que melhorou 10.000%. A minha situação, eu achar que eu já posso, sabe, Felipe, tomar uma cervejinha sem álcool. Ou que eu já posso comemorar um Réveillon com uma taça de champanhe. Aí tem um companheiro que fala assim, se eu beber, a vaca vai pro brejo. E eu que não tenho vaca, quem vai pro brejo vai ser eu. Então todo cuidado. A doença não dorme. Então, assim, o que a gente sugere para o companheiro que recaiu, que ele continue votando, que ele faça, sabe, faça valer. Porque não é fácil. Nesses anos que eu estou na Irmandade, a gente vem fazendo um trabalho, eu especialmente, há mais de 18 anos, dentro de instituição de tratamento, né? Dentro de instituição correcional, né? Dentro de instituição religiosa, dentro de instituição educativa, né? Principalmente instituições de tratamento. Quando você chega numa instituição, 95% dos internos que estão lá, é a terceira ou quarta vez que o cara está lá. Por quê? Porque a doença não dorme. E todo alcoólico, ele sabe que uma dose só não vai fazer mal. Sabe? Então é onde que a doença me pega. Então é vigilância, eu costumo padrear meus afiliados 25 horas por dia. E é importante essa questão de não julgar, né? Porque às vezes a pessoa não volta com medo de ser julgada, né? Sim. E dentro do AA, somente pessoas que têm a doença do alcoolismo podem ser membros, ou, por exemplo, pessoas que têm vícios em drogas também podem ser? O Alcoólicos Anônimos, ele quando a gente faz as nossas divulgações perante a mídia, né, imprensa, falada, escrita, né, nós sempre lembramos que é a nossa 10ª tradição, né? Alcoólicos Anônimos não opinam sobre questões alheias à Irmandade. Por isso, o nome AA jamais deverá entrar em controvérsia pública. Alcoólicos Anônimos são grupos de autoajuda para o álcool. Para ser membro de Alcoólicos Anônimos, eu devo ter problema com álcool. Mas, um exemplo, eu sou cruzado, eu sou de álcool e droga. Eu sou membro de AA, porque eu tenho problema com álcool. Se o camarada chegar aqui, né, ou qualquer lugar do planeta, o AA ele é aberto para todos. Né? O AA, as nossas reuniões são reuniões abertas para todos, para a família, para pessoas que querem conhecer como funciona, como você mesmo veio, né, nos conhecer. Só que para ser membro é a 3ª tradição. Né? Se o camarada ele fuma
vários tipos de droga, mas porque o álcool é a droga, o álcool também é droga, mas o álcool é a porta de entrada. Só que tem casos que eu já vi, ou muitas vezes o camarada ele não admite, né? Mas existe caso que tem pessoas, ou adicto, que ele tem problema só com droga. Ele nunca bebeu. Ele não poderá ser um membro de AA. Então, para ser membro de AA é terceira tradição. Para ser membro de AA, basta um único requisito: o desejo sincero de parar de beber. Mas nada impede que a pessoa venha. Que ela venha. Porque isso aqui, Felipe, é o único lugar do planeta que não expulsa, sabe, principalmente seus membros, que autodizem que é membro de AA, que o outro vai fazer que ele cumpra obediência a ele. Não existe. Né? A obediência em Alcoólicos Anônimos é aos 36 princípios. Os 12 passos para a minha recuperação individual, as 2 tradições para nós viver e conviver como grupo, e os 12 conceitos para o serviço mundial, de como nós melhorarmos a transmissão da mensagem para que essa mensagem chegue lá para o doente alcoólico. Você entendeu? Uhum. Agora estamos indo para as nossas considerações finais, então eu queria deixar para você falar, passar uma mensagem para o nosso público e falar também como que as pessoas que precisam do AA possam estar fazendo para encontrar o socorro aqui. Sim, essa aqui é a oportunidade boa. Nosso grupo, nós temos nossas reuniões toda segunda, quarta e sexta, das 19 horas às 20h30. E como nos encontrar? Né? Como você está vendo, é Alcoólicos Anônimos. Nós temos 2 telefones no Mato Grosso do Sul, né? 2 linhas de ajuda. Uma é fixa, mas ele é um número de WhatsApp, que é o 6733831854. E nós temos também um WhatsApp, que eu já vou achar que pode falar, tá? Que trocou. E ele é um número novo, que agora é uma linha de ajuda, que se a pessoa mandar um WhatsApp, uma mensagem, ou ele até ligar em horário comercial, vai ter um companheiro lá para lhe informar aonde terá um grupo de AA mais próximo de você, no Mato Grosso do Sul. Deixa eu encontrar aqui, eu vou te passar, tá? A outra linha de ajuda é o número 67998350260. Então, esses aqui são os nossos 2 números de celulares, né, que é o WhatsApp. E hoje é muito fácil encontrar, né? Você entra lá no Google, né? Só digitar Alcoólicos Anônimos, o Google vai te mostrar aonde tem um grupo mais perto de você, qualquer lugar que você estiver do planeta. Né? E o que eu tenho a dizer que a família, né? Ou a pessoa que acha que poderá ter problema com a bebida, se dê uma oportunidade, né? Não é vergonhoso chegar no Alcoólicos Anônimos, porque para muitos, para a maioria da sociedade, na realidade, o alcoólatra, ele é pintado com outra tela na cabeça da pessoa leiga. Quem que é o alcoólatra? Na cabeça do próprio bêbado ou na cabeça da sociedade leiga, o alcoólatra é o velho barbudo com o saco nas costas. Então, por isso que é difícil chegar nessa dimensão. Né? É difícil eu aceitar que eu tenho um problema. E o álcool está, como você citou de início, o álcool está destruindo famílias, né? O álcool tem ceifado vidas, o álcool é uma doença tão maldita que ele mata direto e indiretamente. Então, venham, né? Se dê a oportunidade, nós estamos aqui, né, para recebê-los, né, com muito amor e carinho,
porque quando eu estendo a mão para o outro, o mais beneficiado sou eu, porque eu preciso. Era muito mais fácil, nesses 21 anos, eu tampar a garrafa e eu estar no conforto da minha casa. Então, é um trabalho formiguinha, é um trabalho de perseverança, é um trabalho onde a gente faz o impossível, sabe, para que essa mensagem chegue até o bebedor problema. E a nossa função é semear. Nosso trabalho único é quinta tradição, né? Fala que cada grupo é animado de um único propósito: transmitir a mensagem ao alcoólico que ainda sofre. Daí Deus, né, faz germinar. Deus. Né? Primeiro passo fala que somente um ato da providência. Então é só Deus. É só Deus que dá imunidade para um doido igual eu, que transforma, que pega lá da lama, pega lá do fundo do poço e te dá uma nova maneira de viver. Então, é um caminho que leva a nós vamos dizer, a um destino feliz. Né? Esses 12 passos, as 12 tradições, esses 12 conceitos. Então, que a pessoa se dê oportunidade, né? Venha tomar um café conosco, né? Repito, nosso endereço é Avenida Alcides Menezes de Faria, número 1077, que pertinho do fórum, do lado do fórum, no prédio na esquina, primeiro andar aqui, está muito fácil. Seu anonimato será 100% preservado. Vou lembrar para encerrar, né, que é o principal, a nossa tradição do anonimato. Né? A nossa 12ª tradição fala que o anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições, onde devemos sempre colocar o princípio acima da personalidade. Está ali, ó. O que eu vejo aqui, o que eu ouço aqui, ao sair daqui, eu deixo tudo aqui. Então, se você adentrar uma sala de alcoólicos anônimos, somente você poderá dizer lá fora para alguém que você veio aqui ou não. Né? Ninguém poderá interferir na sua recuperação. Tá? Então, eu agradeço, né, que o Poder Superior possa aí te abençoar, né, pelo trabalho que está fazendo, né, e nos ajude, né, a levar essa mensagem, nos ajude a salvar uma vida lá fora. Muito obrigado pela oportunidade de estar mostrando para o nosso público, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem enxergar a dimensão do que é o álcool na vida de alguém que tem essa doença, né? E o AA tem feito esse trabalho que é totalmente gratuito, né? E está sempre de portas abertas para receber quem precisar de ajuda. E, novamente, eu agradeço. E se você precisar de ajuda, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o endereço do AA e o telefone do WhatsApp também, para que você possa buscar uma ajuda e pode ter certeza que seu anonimato, como o nosso representante do AA falou, vai ser preservado. Muito obrigado a todos e até o próximo.